Bom dia para nossa live Descomplicando a Constelação Familiar, começando a nossa segunda-feira aí. E hoje é uma live muito especial para vocês mulheres. Hoje eu fiz uma live especial para as mulheres. Vocês sim, mulheres que estão sobrecarregadas, exaustas, cansadas, fora do lugar, se sentindo desconectada, fora do mundo. Essa live hoje é para vocês, tá bom? Fiquem aqui comigo, compartilhe com as suas amigas que vão precisar assistir essa live, olhar para essas questões das mulheres, essas angústias profundas, nós mulheres, porque hoje eu vou trazer várias chaves de virada para vocês e vou trazer como que a constelação vai poder auxiliar vocês aí nesse processo. Então eu já vou aqui compartilhando com algumas mulheres maravilhosas que vão adorar assistir essa live que eu fiz com muito carinho, trabalhando aqui. Nossa, essa live hoje tá muito boa, eu tô muito animada com ela, porque realmente a maioria do meu público são mulheres, ó, já mandei para várias mulheres e hoje a gente vai falar sobre isso. Então assim, você aí, então chame as mulheres para estar com vocês aí, a quem quiser convide, por favor, vamos poder trazer essa cura, né, para o maior número de pessoas. Então assim, então a gente começando, né, na proposta, você mulher aí, você está desconectada da sua força feminina, parece que está fora do lugar, se sente sozinha, os relacionamentos vão, e né, não dão muito certo, trabalha, e não prospera, problemas com os filhos, aí começa a ter problema com a maternidade, com os seus filhos, é sobre isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? Eu quero mostrar que essas dores nossas femininas, né, essa sobrecarga nossa feminina, essas questões, muitas não começaram em vocês. Elas têm raízes muito mais profundas que vocês possam imaginar, que vocês possam pensar. E é nessas raízes que a gente precisa olhar. Para essas raízes que nós precisamos olhar, né? Talvez o seu primeiro relacionamento difícil que você já enfrentou na vida foi com seus pais, muito provavelmente. Bom dia, Isaura, querida. Tá aqui em todas as lives, né? Então, me falem aqui, né, se vocês se sentem, qual que é aí a angústia maior aí como mulher, né? Se é a exaustão, se é a sobrecarga, se é se sentir fora do lugar, coloque aí pra mim, eu quero saber, pra gente poder ser bem pontual com as pessoas que estejam aqui com a gente, trazer bastante clareza, porque esse é o meu objetivo, tá bom, gente? Eu venho trazendo essas lives toda segunda-feira para descomplicar a constelação, para vocês entenderem com mais profundidade como a constelação familiar pode realmente, sim, impactar total na vida de vocês, né? E trazer chaves grandes de virada. Então vamos começar a nossa live aqui. Então já chamaram o pessoal já tá chegando e eu vou começar. Eu escolho fazer essa live toda segunda, não faço muito longa para que todos possam assistir, todos possam estar aqui comigo, tá? Então vamos colocando aí, se vocês quiserem ir colocando, coloquem, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês. A gente vai falar dessa questão, eu vou linkar com você, né, esse feminino ferido junto com a constelação familiar. Então a gente vai trazer esse link aí desse feminino ferido com a constelação familiar para vocês entenderem que esse feminino ferido de vocês tem sim raízes muito profundas. Então eu vou começar a falar de duas questões dentro da constelação que é assim, que vocês vão conseguir identificar melhor. Eu vou trazer clareza, tá bom? Mas assim, vocês podem ser os dois? Podem. Na verdade, uma é a sombra da outra, o que eu vou falar aqui para vocês entenderem, tá bom? Que são os arquétipos que a gente fala em relacionamentos amorosos, que a Isa já tá respondendo, né? Que as questões, cada um nos seus pontos sensíveis aí. Vão colocando aqui pra mim, que aí eu vou conseguindo colocar os exemplos dentro do que vocês colocarem pra mim. Qual que é o ponto sensível de vocês aí como mulheres? Qual que é a maior dificuldade, tá? Cuidar de filho, relacionamento amoroso, vida financeira, estar no mercado de trabalho, o que é aí pra vocês? Estou muito sobrecarregada, tem que dar conta de tudo? Então, coloquem pra mim os pontos sensíveis que eu vou trazer um exemplo dentro dos pontos sensíveis pra vocês. Então, gente, chavinhas de viradas. Então, tudo isso, todas essas nossas questões hoje aqui, que nós estamos vivendo, né, esses efeitos dessas questões na nossa vida, eles sempre vêm muito, né, das nossas mulheres ancestrais. É para vocês que não sabem, quando a nossa vó gera a nossa mãe dentro da barriga dela, então quando ela tá gerando a nossa mãe dentro da barriga dela, o que acontece? Essa mãe gera, dentro dessa mãe vai gerando
os ovócitos que vai gerar a gente. Então nós somos geradas dentro do ventre da nossa avó. Então pense que essas dores, né, esses úteros adoecidos, esse feminino adoecido, a gente é gerada dentro disso. E isso vai passando de geração em geração. Então isso é muito lindo, muito profundo. E Domitila, saudade de você. E aí, então, tá muito sumidinha. Então, isso vai sendo gerado. Então, nós somos geradas dentro do útero da nossa avó. Por isso que a nossa conexão ali com a nossa avó materna, com a nossa linhagem materna, é muito forte, gente. Isso é muito forte. Então, essas raízes dessa linhagem feminina, essa cura dessa linhagem feminina, ela é muito importante. Quando a gente cura a gente começa a olhar para esse feminino, essa é a minha proposta aqui para vocês. Essas dores do feminino da sua família, né? Dessas mulheres, enquanto uma mulher não se disponibilizar a olhar e trazer essa cura e reconciliar com tudo isso, com essas dores que não foram digeridas, essas dores vão passando de mulheres para mulheres, né? Câncer, né? Câncer de mama, câncer de útero, esses cânceres de mulher, relacionamentos falidos, péssimos, abandonos, filhos problemáticos, né? Então isso tudo vai passando até que uma mulher se disponha a olhar para isso. Então eu tô falando que essas dores vêm de antes, dessa transgeracionalidade, dessa raiz, dessa linhagem feminina, mas como que essa linhagem feminina chega até a gente? Então eu tô bem desenhado isso aqui, quero linkando uma coisa na outra para vocês entenderem com clareza. Então como que isso chega pra gente? Então como é que eu vou acessar essas dores da minha linhagem? Através dos nossos pais. Tá? Então a gente está sempre, o nosso acesso sempre através dos nossos pais. Por quê? Porque os nossos pais são os dois rios que fluem a vida para chegar até a gente. Então, tudo que foi aberto, os caminhos que foram abertos, chegam através dos nossos pais, porque a vida chega através dos nossos pais. Mas também, tudo que ficou obstruído e que não foi digerido, também chega através dos nossos pais. Então, como que esse feminino, dessa transgeracionalidade, forma em nós? Né? Então eu vou trazer aqui, que eu já trouxe os bonequinhos para explicar com mais clareza para vocês. Como é que ele flui em nós? Através dos nossos pais. E aí eu vou trazer para vocês os mais comuns aqui, tá bom? E aí vou trazer clareza para vocês entenderem. Quem são vocês? Vocês são as filhinhas do papai ou vocês são a guerreira da mamãe? Vou explicar. Quem são as filhinhas do papai? Quem são as guerreiras da mamãe? Pensando que você pode ser filhinha do papai e guerreira da mamãe também, tá bom? A gente pode ser tudo, porque uma é sombra da outra. É sempre um feminino ferido. E aí a gente escolhe uma máscara pra gente tá nesse feminino ferido. O fio essas mulheres não existem, elas não estão ainda na identidade delas, no que elas vieram vir, porque ainda estão nas demandas afetivas de trás, tá bom? Então vamos lá, vou explicar. Quem são as filhinhas do papai? As filhinhas do papai são as mulheres que são filhas daquelas mães autoritárias, sabe aquelas mães que ninguém fala nada, ninguém pode falar nada, ela é a última palavra dela, muito provavelmente sempre, né? Essa mãe, ela tem um masculino muito mais forte que o do papai, essa mãe é uma mãe autoritária, então essa filha não pode muito existir nisso, porque a mãe é autoritária, então ninguém existe na casa, nem ela, nem essa mulher, nem o pai dela. Então o que ela faz? Ela se alia ao pai, ou ela se alia ao pai para proteger o papai dela. Então, esse papai dela aqui, deixa eu tirar aqui para vocês entenderem. Quando ela alia o papai dela é pequeno, porque ela precisa proteger esse papai dessa mulher malvada aqui, que é a mamãe. Essa filhinha do papai. Então, ela precisa proteger o papai dela. Então, são as filhinhas queridinhas do papai. Muitas vezes a gente tudo é movimento inconsciente. Eu quero que vocês entendam que o que eu estou falando aqui são movimentos dentro da nossa alma. São movimentos de alma. Lude, fica aqui, hein? Tem muita coisa boa pra você. Minha xará chegando. Então, tudo isso é um movimento de alma. Então, quem são essas mulheres? Então, essas mulheres, elas estão aqui defendendo o papai e se protegendo da mamãe. Então, pode ser. Então, elas se aliam ao papai. Pode ser que elas se aliem ao papai, ou o papai também quer que elas estejam perto dela. Então, elas são as filhinhas do papai, se protegendo dessa mamãe. E o que acontece com essa filhinha do papai? Ela se torna o quê? Ela se torna... Isso aqui é um quadro comum. Mas pode ser também uma mulher que tem uma mãe extremamente autoritária e às vezes ela não tem o papai não tá aqui com ela para proteger ela, e ela cria uma idealização, uma imagem de um pai que poderia existir, né? Tipo assim, não, meu pai não ficou aqui com a minha mãe porque minha mãe era terrível. Você já cria uma idealização, uma expectativa daquele pai. Então pode ser que o pai esteja presente ou não, tá bom? Mas o fato é,
O masculino para essa mulher é pequeno, é frágil, é desprotegido, tá bom? E o feminino é super ameaçador. Quem que é essa mulher, filhinha do papai? Essa mulher, filhinha do papai, fica aqui, presta atenção, gente. Ela é uma mulher que ela não existe nas suas relações. Ela faz tudo para agradar todo mundo. Que ela quer agradar essa mãe, que ela não vai conseguir nunca, que ela é filha de uma mãe desagradada, né? E não consegue muito pra frente. Por quê? Porque aqui, essa filhinha do papai, ela é mãe do papai dela. Então, essa filhinha do papai, ela não existe no sentido assim, ela é um arquétipo, né, que o Jung falava que ela é a donzela, ela fica nesse lugar aí de donzela e ela não existe muito, e muito competitiva com as mulheres, porque a mulher, o primeiro contato dela aqui é quem? A mamãe. E essa mamãe aqui é o que? Ameaçadora. A mamãe dela é autoritária. Então, são essas mulheres, gente, que fica competindo com as outras mulheres, que quer ser melhor uma que a outra. Eu preciso estar mais bonita, não, eu preciso parecer melhor. O que a fulana vai achar? Então, são mulheres que têm feridas profundas com a sua mãe, porque a gente não tem que ficar competindo com mulher, porque as mulheres juntas, a gente tem uma potência muito grande, tem espaço para todo mundo. Eu vou criar uma rixa, né, uma competição com uma outra pessoa que faz a mesma coisa que outras mulheres que são, por exemplo, consteladoras ou terapeutas, que jamais eu vou fazer uma coisa dessa. Por quê? Porque quanto mais terapeuta, quanto mais consteladora, mais cura tem no mundo. Tem espaço para todo mundo no mundo, quando a gente entende o nosso lugar dentro da família. Então, essas filhinhas do papai, é isso aí. Aí, o que acontece com a filhinha do papai? Então, ela é mamãe do papai, né? O papai tem um feminino, um masculino pequenininho, e a mãe dela é a louca, né? A autoritária. E aí o que acontece com essa mulher? Essa mulher aqui, quando ela vai se relacionar com o quê? Com homens infantilizados, igual o papai dela, homens pequenos. E aí ela vai ficar cuidando desse menino aqui. Homens meninos, né? Muito comum aí esses homens meninos. E aí o relacionamento não vai dar certo. E ela vai falar, não entendo por que eu só traio homens que são crianças, esses monte de homem menino, né? Que são os homens que são filhinhos da mamãe deles. Então, essa é a filhinha do papai. Então, é um arquétipo ferido de uma mulher. Eu vou desenhar aqui, tá, gente? Pra vocês entenderem e irem entendendo. Então, o pai é pequenininho, a mãe é muito grande no sentido de muito perigosa. Então, ela tá totalmente desconectada. Essa mulher aqui, ela tá totalmente desconectada da força dela. Porque a mãe dela é perigosa e o pai dela é infantil. Pensa onde está a força dessa mulher. Ela não tá de frente para a vida, ela tá de costa para a vida aqui, tentando se defender e não podendo existir dentro disso aqui. Então ela fica a vida toda querendo ser diferente da mãe, né? Querendo proteger esse masculino, porque o masculino é muito frágil, porque ela já também até aprendeu com essa mãe aqui que o masculino não pode existir, e aí ela fica naquilo ali. Não vai muito para frente. É uma versão de uma dor muito profunda que a gente tem aí, as filhinhas do papai. E isso chega pra gente através das gerações, que tem a ver com a história da nossa mãe, com a mãe dela, da mãe dela com a outra mãe dela, né? Nossa avó, com a nossa bisavó, com a nossa tataravó. Isso aí depois eu vou fechar aqui. E agora a gente tem uma outra linha, né? Uma outra sombra, uma outra faceta dessa dor feminina, que é essa mulher, que é filha de uma mamãe. Peraí que eu vou pegar o bonequinho aqui, pra vocês entenderem, eu gosto de fazer aqui. De uma mãe infantilizada. Ela é filha de uma mamãe que vitimizada, aquela mãe vítima, sabe aquela mãe que apanha do marido e fica casada com ele a vida toda, aquela mãe que o marido trai ela a vida inteira, ela vive infeliz e dá um câncer e morre de câncer de tristeza, fala, nossa, olha o que meu pai fez com a minha mãe, sabe aquele homem aquela filha de um pai extremamente autoritário que oprime a mãe, e aí você fala, nossa, coitada da minha mãe, sabe aquela mãe infantilizada, você morre de dó da sua mamãe, aí sabe quem você é, que mulher que você é, essa mulher que é essa guerreira para defender a mamãe, ela já vem com a espadona dela na mão, corte as cabeças. Aí é diferente da outra, porque a outra, ela não existe, ela não pode existir, porque a mãe dela que era corte a cabeça, né? Ela não podia existir, mas essa aqui, ninguém pode existir, só ela que existe, é só a opinião dela. Então, problema de relacionamento, eu tô triste porque eu terminei o relacionamento, claro que não, a fila anda, eu arrumo o próximo, olha que quem não vai querer ficar comigo, eu sou muito boa.
resolve tudo pra todo mundo, extremamente sobrecarregada, ela que sabe fazer tudo, ela que faz tudo, ela faz sozinha, ela resolve, ela que manda, ela que desmanda, o marido não quer ficar com você não, pega as crianças e resolve, e fala, ó, você não precisa do seu pai não, eu resolvo tudo aqui. É aquela mulher que sai arrancando as cabeças. Essas mulheres aí, as filhinhas de mamãe guerreiras. Por quê? Porque elas crescem com a espada na mão pra proteger a mamãe dela, que é uma coitadinha. Então, o feminino dela é pequenininho, igual a mamãezinha dela, e o masculino é extremamente perigoso. Então, ela tá ali para se defender. Essa primeira fase, gente, de um feminino ferido. Esse momento que vocês fazem, meu Deus, e agora? Eu preciso olhar para isso. Essa é a primeira fase de uma cura de uma mulher. É onde começa a cura da mulher. Aquela hora que ela fala assim, chega, nossa, eu tô muito exausta, eu não dou conta, eu tenho que dar conta de tudo. E tudo é eu tô muito cansada. Essa mulher, ou então essa mulher também que não, esse papai não existiu, né? Que esse papai foi embora e deixou a minha mamãe aqui, que ficou a vida inteira chorando por esse homem. Tem essa opção, né? Que desse papai que existe, que não existe, mas ele também não existe muito, né? Porque você também vai ter um masculino mais forte que o do seu pai, no caso. Então, são duas facetas, a guerreira da mamãe e a filhinha do papai, são duas facetas de um feminino extremamente ferido. E vocês vão entender que esse feminino extremamente ferido, e você pode ter os dois sim, porque uma é sombra da outra. Aí eu vou te explicar por que que uma é sombra da outra. Aí vocês vão entender. Olha, gente, chavinha de viradas aí, várias. Vão pegando, tá bom? Então, a filhinha, vamos pôr aqui, vamos lá, pra vocês entenderem. É tudo ferido, vou explicar por quê. Porque, por exemplo, vamos pôr que essa vovó aqui é uma guerreira da mamãe. Aí ela vai criar uma filhinha do papai. Porque essa mulher aqui, autoritária, heroína, vai criar filhas que não existem, filhas que são donzelinhas, que não podem falar, que ela vai educar essa menina para não poder falar. Então essa donzelinha aqui que vai ser a vítima, ela vai ter o quê? Mães, filhas guerreiras. Então cada geração é uma, sabe? Então tudo é feminino ferido. Então eu vou trazer exemplos para vocês entenderem com mais clareza, pra vocês entenderem tudo isso. Então isso tem o quê? É consequência o quê? De uma linhagem ferida, de mulheres extremamente feridas. E a gente entender aonde que estão essas dores dessas mulheres, né? Então muitas pessoas chegam aqui para mim para falar que estão passando por relacionamentos extremamente abusivos, né? Tô aqui num relacionamento extremamente abusivo, com um homem extremamente abusivo. Então, quando a gente vai olhar, né, o marido aqui malvado, aqui o marido malvado, e aqui ela tá com muito problema no relacionamento abusivo. E aqui, e aí essa mulher, mesmo essa mulher que existe, vou falar essa história, vou falar uma outra história muito bonita de uma constelação, de mulheres aqui que elas assim, muitos abortos, muitas perdas, muitas dificuldades, né? Muitas dores. E a gente na constelação conseguiu identificar que a dor disso tudo, e cada história de cada mulher aqui, muito triste, tava lá na tataravó dela, que era uma índia que foi sequestrada. Então tava na quarta geração, né? Vó, bisa, mãe, vó, bisa e tataravó. Vou falar de dor feminina. Então ela tava aqui na quarta geração, a vovó dela. Essa vovó aqui ela foi laçada, foi uma índia laçada. E a história conta, né, que essa mulher sofreu muita dificuldade. Essa mulher foi muito difícil para ela adaptar com a sociedade, né? Porque ela não vestia roupa, ela não falava a língua que as pessoas falavam, ela sentiu muito medo, ela ficou muito rebelde. E aí, isso aqui que não foi digerido no sistema, essa dor dessa mulher aqui, vem passando de mulheres heroínas e mulheres donzelas, e mulheres que são abusadas, mulheres que têm um monte de aborto. Não, é uma família com várias histórias aqui, pra gente chegar aqui, mulheres com muito problemas de relacionamento, porque os homens não podem existir, porque a partir daqui, ó, ela determinou que o homem é muito perigoso. Claro, o homem vai lá e laça ela, e leva ela para um lugar para ela comer comida que ela nunca comeu, para ela vestir roupa que ela não vestiu, para ela falar uma língua que ela nunca falou. E o que acontece? Esses homens são extremamente perigosos. E aí isso vai passando para todas essas gerações de mulheres aqui. Até que olha, que a quarta geração queira olhar para todas essas questões dela aqui, para ela poder reconciliar com tudo isso, liberando esse fluxo para que as mulheres assim agora possam deixar esse masculino existir e caminhar para a vida. Pensa como que isso é sério. Então, essas mulheres que, por exemplo,
as mulheres que não conseguem engravidar. Muitas vezes a mulher vem porque não consegue engravidar, né? É uma coisa assim super comum. E aí a gente vai olhar aonde que está essa questão de não conseguir engravidar. São mulheres aqui que não são fecundadas. O que são mulheres que não são fecundadas? Gente, pra gente mulher gestar, a gente precisa ser fecundada. Quem fecunda é o masculino. E se a gente não se permite ser fecundada, a gente não consegue gestar. E se a nossa linhagem feminina é muito doída e os homens não podem existir, a gente não pode ser fecundada. É um monte de mulher que vai ter um monte de aborto ou nem vai conseguir ficar grávida, porque elas não conseguem gestar, porque elas não se permitem ser fecundadas. Pensa como isso é profundo. Então, são muitos movimentos de cura aqui, para vocês entenderem que são várias facetas. Mas o certo é, esse feminino ferido, a mulher não existe. Ou ela não deixa ninguém existir, ou ela não existe nos seus relacionamentos. E isso gera uma dor muito profunda. E aí, quem você é? Você é a guerreira da mamãe ou você é a filhinha do papai? Coloca aí pra mim, gente. Quem são vocês aí? Se vocês identificaram com alguma dessas versões, né? De filhinha do papai e guerreira da mamãe. Então, essa guerreira da mamãe são essas mulheres aqui que vai ter muito problema com o relacionamento, porque os homens também não podem existir. Né? Os femininos dessas mulheres é muito ferido. Então, quando o feminino dessa mulher é muito ferido, o homem não pode existir, né? Mesmo sendo um homem. Então, o real não pode existir. Por quê? A forma que essa mulher lida com essa potência, para ela curar, quanto mais ela cura o feminino dela, mais ela cura o masculino também. Porque como o feminino dessa mulher é extremamente ferido, os homens não vão poder existir. Então, vão existir homens o quê? Que a gente vai idealizar. Homens que a gente idealiza. Quem nunca, né, gente? Tem muita gente casada aí que idealizou um casamento, um marido que nunca existiu. Ele sempre foi daquele jeito e a gente queria, e as mulheres querendo criar um casamento maravilhoso, querendo criar algo de coisas que nunca foram. Quantos relacionamentos? E aí você se vê aqui com questões no seu relacionamento e você precisa parar para olhar aqui pro seu pai, né? Porque o nosso pai é o nosso real. E a gente precisa entender como que tá a nossa conexão aqui com os nossos pais, com o nosso pai principalmente, pra gente poder ver o real, pra gente poder entender o real, pra gente poder conseguir ir pra vida. E esse feminino ferido, ele não olha pro real. Ele tá totalmente num mundo de expectativas, de realidades distorcidas, porque o feminino ferido, ele é assim... É a Alice no País das Maravilhas, né? É um feminino extremamente ferido. É uma mulher que está ali sem perceber a realidade, porque a realidade não pode existir para ela. Olha como isso é profundo. E isso tem raízes toda na sua linhagem feminina. Então, por exemplo, a mulher vem constelar porque ela tá com... A menina veio constelar porque ela tem um câncer de mama. E aí a gente vai olhar muito a questão dela com a mãe, né? Muito profunda aqui com a mãe, mas a gente vai olhar a questão da mãe. A mãe também tinha muito problema com a avó, e a avó tinha muito problema com a bisavó. Então são muitas mulheres, né, que muitos problemas com o feminino, e aí chega uma aqui, descendente, que começa a gerar câncer de mama, né, no nutrir, né, o que é a nossa mama, na nossa nutrição para o mundo. E aí a gente fica com essa nutrição aí escassa, porque foram muitas mulheres desnutridas. Muitas mulheres desnutridas. Eu considerei umas meninas semana passada, ela falou: Lude, eu fiquei pensando, né? Quando a gente não está conectada com a força da nossa mãe, parece que a gente nem existe no mundo. É verdade, quando a gente não está conectado com esse feminino. E muitas vezes essa dor da nossa alma vem de dentro da barriga da nossa mãe, que já veio de dentro da barriga da nossa avó. São, né, mulheres, por exemplo, que tiram útero, né, são úteros doentes, úteros adoecidos. A minha avó morreu de câncer de útero, por exemplo, né? Não é o caso da minha. Mas olha pra você ver, você já foi gerado, sua mãe foi gerada, onde foi gerado você dentro de um útero doente, que já estava adoecido. Então já existia um feminino ferido ali, né? Quando os úteros adoecem, são femininos que estão feridos. Então, trazer clareza para você, gente, a visão da constelação familiar é essa. A gente quer ampliar o olhar de vocês. Existe uma questão mais profunda. Enquanto a gente não for na raiz das questões, né? Porque as dores que a gente está vivendo aqui hoje, elas começam muito atrás. E aí, o que acontece? O que eu quero trazer muita clareza para vocês, que muitos de nós aqui... por essas questões aqui, tô exausta, tô sobrecarregada, e tá tudo ruim pra mim, não tá bom. E aí a gente quer fazer o quê? A gente quer largar o parceiro, a gente quer
Parece que não tem o outro aqui, não. A gente quer trocar de emprego, a gente quer mudar aqui pro lado de fora. Não que vocês não possam fazer isso aqui do lado de fora. Vocês podem fazer, mas vocês precisam saber da onde que vem as angústias de vocês para vocês tomar decisões mais assertivas. Porque às vezes um problema aqui com seu marido, claro, nunca é com o marido no caso, né? Você precisa aqui trazer uma cura profunda aqui para sua relação com seu pai, com a sua mãe, né? E deixar esse masculino existir, tirar os pontos de vista desses relacionamentos da sua mãe e do seu pai. E aí sim você pode tomar uma decisão. Cair na real, ver o que realmente está acontecendo no seu relacionamento e o que você vai escolher fazer com a sua vida daqui para frente. Auto-responsabilizando por você. Tá bom? Então o certo é que essas filhinhas do papai e a donzela da mamãe são mulheres que têm muitos julgamentos, muitas críticas ou muita dó em relação aos seus pais. É isso que acontece. Então quando a gente tem muito julgamento, muitas críticas e muita dó, a gente fica num lugar ferido, porque tá faltando alguma coisa para nós. E se tá faltando, pode ser uma dor que vem lá de trás, igual eu contei aqui o caso da tataravó, era uma dor que vinha lá de trás, que ia passando em forma de angústia para essas mulheres. Então mulheres muito heroínas, muito, né, guerreiras da mamãe, querendo defender, por exemplo, essa próxima geração aqui, dessa mulher que foi laçada, essa próxima geração aqui, ela já era uma mulher guerreira, que já queria defender, trazer essa força autoritária, que já queria, entendeu? Então, isso são tudo facetas da mesma história, da mesma raiz, que é um feminino que dói, que fere. E aí, e o que eu vou fazer se você tá aqui repetindo? E aí, como é que eu vou perceber isso? Você tá repetindo as histórias dos seus pais, você tá repetindo as histórias de relacionamento, o seu relacionamento não tá indo bem, não consegue prosperar, não vai pra frente, tá com o feminino ferido, tá difícil, tá exausta, né? O mais, assim, característica dessa mulher é exausta, é cansada, é desgastada, se sentir fora do lugar, não se sentir vista, né? Não se sentir acolhida, não se sentir, porque mesmo essas mulheres que estão com espada na mão, elas estão, todo mundo acha que eu não preciso de ajuda, todo mundo acha que eu dou conta de tudo e eu tô cansada de dar conta de tudo. Né? E as que não existem também, tudo. Então, se você se sente exausta, se você tá desgastada, se você tá cansada, se você acha que tudo é com você, porque tipo assim, o masculino não pode existir, mas deixa ele fazer, não, mas se fizer, quem vai fazer? Se eu deixar pra ele fazer, ele não vai fazer, ninguém vai fazer, vai ficar sem fazer? Porque só ela que sabe fazer, ela quer controlar tudo. Isso tudo é a primeira etapa de um feminino ferido. E aí, pra gente trabalhar esse feminino ferido, a gente precisa perceber esse lugar que a gente existe, né, gente? A gente precisa trazer uma sensibilização pra isso, a gente precisa começar a olhar pra essas dores e chorar essas dores para que a gente possa começar a funcionar nesse movimento de criar a nossa identidade. Então, as nossas demandas emocionais não precisam mais estar aqui, a gente poder olhar para essas questões, para que sim, a gente possa olhar para a vida. Aí sim, a gente pode escolher se a gente vai querer ficar com esse marido, a gente pode escolher se a gente vai continuar nesse trabalho, a gente pode escolher como que a gente vai fazer com os nossos filhos, né, com as nossas questões com os nossos filhos, mas desvinculando emocionalmente dessa questão. Mas isso tudo requer muita cura. E essa é a proposta que eu venho trazendo para vocês através da constelação familiar. Porque quando você vem fazer uma constelação familiar, você vem olhar para essas questões profundas, você não vai curar só você está curando toda uma linhagem feminina. Você está trazendo uma cura muito profunda para todas essas mulheres que vieram antes e liberando as que vão vir depois. Liberando essas mulheres que vão chegar depois de vocês, para que elas não precisem ficar repetindo as mesmas histórias de relacionamentos fracassados, de abusos, né? De se ficar sobrecarregada, de se envolver com homens infantilizados. Então a gente pode libertar essas mulheres. Então o maior presente que nós podemos dar, eu falo que o maior presente que a gente pode dar para a nossa linhagem feminina é uma mulher, é ser uma mulher curada, é se tornar uma mulher curada. Mas aí eu falo muito isso com a minha filha, que o maior presente que eu posso entregar para minha filha é ser uma mulher curada. Eu falo, filha, o maior presente que eu tenho para você é me curar como mulher, para que você possa ser mais livre, que você possa ter os caminhos mais abertos, para que você possa ter a sua identidade, para que você possa existir no mundo, né? E à medida que eu vou existindo, na medida que eu vou estando na minha identidade, eu vou liberando a minha filha também, para que ela possa estar na identidade dela, para que
a minha neta possa estar também. Eu vou liberando todas essas mulheres para que a gente possa criar mais nesse planeta, porque as mulheres estão aqui para gerar, as mulheres estão aqui para multiplicar, porque a nossa essência, o que é uma mulher, o que é um feminino curado? São mulheres que elas transmutam energia, né? A gente não transforma energia, gente. A gente transmuta a essência das coisas. Uma mulher com o feminino curado, com a sua essência curada, ela transmuta a essência. Ela transmuta as essências, ela transmuta as histórias. É que eu até dei o exemplo do filme, quem me acompanhou ali, é assim que acaba, né? Que a menina com histórias e ela transmutou ali. Ela falou, não, agora, a partir de agora com a minha filha, eu vou cuidar desse feminino, libertar isso, para que a gente possa transmutar essa história. Essa história não precisa ser a mesma, não precisa continuar. E é essa que é a minha proposta para vocês através da constelação familiar. É nesse lugar que eu venho trazendo a constelação familiar para vocês e falando, gente, vamos olhar para isso, vamos fazer uma constelação, vamos liberar esse fluxo de vida de vocês, vamos curar essa mulher, porque quanto mais mulheres curadas nesse planeta, gente, a cura de mulher é muito lindo, né? Porque aí são mulheres menos competitivas uma com a outra, menos conflitos, mulheres mais apaziguadas, mais felizes e essências mais puras, para que esse mundo a gente possa gerar, né? Não só os nossos projetos, mas a gente possa gerar filhos, porque a gente também gera filho homem, né? A gente possa gerar filhos mais saudáveis também, porque essas mães, né, com esse feminino ferido, que gera filhos, esses meninos, né, aí eles vão procurar mulheres igual as mães deles. Então, se você é uma mulher que tem um feminino curado, com uma essência melhor, esses homens vão buscar mulheres assim também, né, vão buscar os seus rubis, como dizia na Bíblia. Mas para esses homens buscar o seu rubi, as mães deles precisam ser rubis. Presta atenção sobre isso. Então, recapitulando para vocês, hoje a gente falou do feminino ferido, a gente falou, né, das filhinhas do papai, que são essas mulheres com esse pai frágil, com essa mãe perigosa, totalmente desconectada com a raiz. Nós falamos da guerreira da mamãe, vimos as dinâmicas que afetam diretamente, tá bom? E se vocês quiserem transformar essa força em movimento, vem fazer uma constelação familiar, porque é o seguinte, se você não pertence a nenhum grupo, se você não pertence aqui, se você não está aqui em paz nesse sistema familiar aqui, você não vai pertencer a nenhum grupo. Bom, o nosso amor, ele vem de uma fonte só. Ele vem da vida. Nosso amor vem de um lugar e ele espalha para todos os lugares. Então, enquanto vocês não curarem a raiz do amor de vocês, da onde vem o amor de vocês, vocês não conseguem ir para frente em nada. É essa que é a questão. A distância que vocês têm aqui é a mesma distância que vocês têm de tudo aqui. Tá? Porque o amor, ele flui através de você, através de uma fonte, que é a vida. E através dessa fonte de vida, a gente pode expandir esse amor para frente. Então a gente só pode fazer esse movimento quando a gente está conectado com essa força, com esse amor aqui. Tá bom? É isso. Se vocês tiverem dúvida, me perguntem. Essa live vai ficar gravada. Se vocês vibraram no coração de vir fazer uma constelação familiar, ainda tem agenda essa semana para constelar. Eu quero vocês aqui comigo, me acompanhem. Vou falar desse assunto mais nos stories, no feed essa semana, que é um assunto muito lindo, que eu amo muito. Eu já tenho empenhado muito para trabalhar isso, para estar trabalhando as mulheres criarem a sua identidade, para sair desse processo, né, de demandas aqui emocionais, para elas poder fluir na vida, né? Para que elas possam estar na sua identidade, para que elas possam ir por mundo sendo quem elas são, não querendo não ser o que elas não querendo deixar de ser o que elas são, mas podendo fazer um pouquinho diferente para frente. É sobre isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver gostado, dá um oizinho aqui. Me fala se tiver alguma dúvida. Se ainda quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, que eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para trazer a constelação familiar para vocês, para expandir a constelação familiar para o maior número de pessoas, para vocês entenderem sim que tem solução. Essas questões que vocês não estão sabendo o que vai fazer, que você tá nadando, morrendo na praia, tem solução, tem jeito. Doenças repetidas, relacionamentos fracassados, vidas infelizes, não precisamos viver assim. Encontre o seu lugar na sua família, porque você vai encontrar o seu lugar no mundo. Se conecte com a sua família, que você vai se conectar com o mundo. Quanto mais conectado aqui, mais conectado para frente, tá bom?
Que bom, Laninha, que você gostou. Que bom, pessoal, que vocês gostaram. Tô aqui toda segunda-feira, tá bom? Ah, e essa semana também fiquem comigo que eu vou fazer uma meditação linda de cura do feminino, vou fazer um exercício sistêmico lindo pra vocês, que eu quero trabalhar muito profundamente aí a nossa cura do feminino, tá bom? Um beijo no coração de vocês, eu só posso ser porque nós somos, porque vocês estão aqui, né? Consegui manter a live aí com muitas mulheres junto comigo, eu tô muito feliz, muito grata com vocês que estão me acompanhando, que estão junto, que mandam mensagem, que perguntam, que querem saber, vem fazer constelação familiar, gente. É isso aí, a gente poder fazer valer a pena no que a gente acredita e no que a gente faz acontecer aqui nesse planeta, tá bom? Muita gratidão. Namastê.